Fala, leitores da Bíblia, muito bom dia, boa tarde, boa noite, graça e paz. Vamos continuar nossa leitura, hoje lendo Levítico capítulo 11 e 12, o Salmo 51 e Lucas capítulo 7, tá bom? Vamos orar? Ó Deus Todo-Poderoso, Deus Soberano, o Senhor é Rei sobre toda a terra, o Senhor governa todas as coisas e de modo muito particular, o Senhor traz as tuas leis para o teu povo, para que siga em conformidade com a tua vontade. Obrigado, ó Deus, pela oportunidade que temos tido de ler o livro de Levítico, poder conhecer as leis que regiam a vida de adoração, o dia a dia, os hábitos do teu povo antigo. Também te agradecemos pelos salmos que refletem o coração, a adoração daqueles teus filhos do passado, e também o livro de Lucas, que tem nos ensinado a respeito da vida de Jesus, do seu ensino, do seu poder, das manifestações dos seus sinais. E com tudo isso, ó Deus, nós temos crescido e nós te agradecemos por tudo. Abençoa-nos mais este dia, Senhor, mais esta leitura. Pedimos em nome de Jesus. Amém. Vamos então a Levítico capítulo 11. O Senhor falou a Moisés e a Arão, dizendo-lhes: Digam aos filhos de Israel: de todos os animais que existem sobre a terra são estes que vocês podem comer, todos os que têm unhas fendidas, cujo casco se divide em dois e que ruminam, estes vocês podem comer. Mas dos que ruminam ou dos que têm casco dividido são estes que vocês não podem comer. O camelo que rumina, mas não tem casco dividido, este será impuro para vocês. O arganaz, porque rumina, mas não tem casco dividido, este será impuro para vocês. A lebre, porque rumina, mas não tem casco dividido, esta será impura para vocês. Também o porco, porque tem unhas fendidas e o casco dividido, mas não rumina, este será impuro para vocês. Não comam da sua carne, nem toquem no seu cadáver, estes animais serão impuros para vocês. Algumas coisas aqui, introdutoriamente. Esse é o primeiro momento no livro de Levítico que o Senhor fala a Moisés e também a Arão, tá bom? Por quê? Porque no capítulo anterior foi descrita aí a ordenação de Arão, né? Ele foi ungido sacerdote, então ele agora, Deus fala diretamente com ele também. E aí as primeiras instruções têm a ver com a dieta do povo de Deus, o que eles deveriam comer e o que eles não poderiam comer. Nós temos aqui o nome de vários animais que a gente não conhece, difícil identificar. Existem possibilidades, né? Por exemplo, aqui arganaz, está dizendo aqui que é um roedor semelhante a um esquilo pequeno, mas assim, muitos animais a gente não vai saber exatamente quais são. O ponto importante desde já é a gente notar que no Novo Testamento nós vemos claramente a ideia de que todos os animais se tornam puros a partir de então para a alimentação do homem, né? O seu povo, o povo de Deus, não precisa mais observar esse rigor em relação à dieta. Tá? Mas, sem dúvida alguma, a importância dessas leis tem a ver com o discernimento que Deus está dando ao seu povo a respeito dos detalhes da vida, né? Então, eles poderiam comer algumas coisas, não poderiam comer outras. Tem a ver com a questão da pureza, da impureza cerimonial. Depois a gente vai ver outras coisas relacionadas a isso, né? Então, eu creio que esse capítulo 11, ao dar uma lista de coisas que não se pode comer, Deus talvez esteja também dando a seguinte instrução: cuidado com o que pode levar vocês à impureza e que está fora de vocês, tá?
cuidado com o pecado externo a vocês. Vocês precisam se privar daquilo que pode, de alguma maneira, levar vocês a cometer pecado e que está fora de vocês. No capítulo 12, posteriormente a gente vai ler, muito provavelmente tem a ver com essa ideia de que há o pecado também interno, que nos contamina, e aí nós precisamos também lidar com isso, né? Então, são, na minha visão, aspectos didáticos aqui do Senhor mostrando que nós devemos ter cuidado tanto com o que está fora de nós, quanto com o que está dentro de nós. Mas vamos seguir aqui com a nossa leitura, versículo 9. De todos os animais que há nas águas, vocês podem comer os seguintes: todos que têm barbatanas e escamas, nos mares e nos rios, esses vocês podem comer. Porém, todo o que não tem barbatanas nem escamas nos mares e nos rios, todos os que enxameiam as águas e todo ser vivo que há nas águas, estes serão abominação para vocês. Vocês devem considerá-los uma abominação. Não comam da sua carne e abominem o cadáver desses animais. Todo o que nas águas não tem barbatanas ou escamas será abominação para vocês. Das aves, estas vocês abominarão, não se comerão, serão abominação: a águia, o urubu e a águia marinha, o milhano, o falcão, segundo a sua espécie, todo corvo, segundo a sua espécie, o avestruz, a coruja, a gaivota, o gavião, segundo a sua espécie, o mocho, o corvo marinho, a ibis, a gralha, o pelicano, o abutre, a cegonha, a garça, segundo a sua espécie, a popa e o morcego. Versículo 20. Todo inseto que voa e que anda sobre 4 pés será abominação para vocês. Mas de todo inseto que voa, que anda sobre 4 pés, cujas pernas traseiras são mais compridas, para saltar com elas sobre a terra, estes vocês podem comer. Deles vocês podem comer estes: a locusta, segundo a sua espécie, o gafanhoto devorador, segundo a sua espécie, o grilo, segundo a sua espécie, e o gafanhoto, segundo a sua espécie. Mas todos os outros insetos que voam e que têm 4 pés serão abominação para vocês. E por estes vocês se tornam impuros. Quem tocar o cadáver deles será impuro até a tarde. Quem levar o cadáver desses animais deverá lavar as suas roupas e ficará impuro até a tarde. Todo animal que tem unhas fendidas, mas o casco não dividido em 2 e não rumina, deve ser considerado impuro. Quem tocar neles ficará impuro. Todo animal quadrúpede que anda na planta dos pés será impuro para vocês. Quem tocar o cadáver desses animais ficará impuro até a tarde. E quem levar o cadáver desses animais deverá lavar as suas roupas e ficará impuro até a tarde. Esses animais serão impuros para vocês. Entre o enxame de criaturas que se movem sobre a terra, estas serão impuras para vocês: a doninha, o rato, o lagarto, segundo a sua espécie, o geco, o crocodilo da terra, a lagartixa, o lagarto da areia e o camaleão. Entre todas as criaturas que se movem sobre a terra, estas vocês devem considerar impuras. Quem tocar nelas, estando elas mortas, ficará impuro até a tarde. E tudo aquilo que cair, qualquer um desses, e tudo aquilo sobre que cair qualquer um desses animais, estando eles mortos, ficará impuro. Seja vaso de madeira, roupa, pele, pano de saco ou qualquer instrumento com que se faz alguma obra, deverá ser posto em água e ficará impuro até a tarde. Depois ficará puro. E todo vaso de barro, dentro do qual cair alguma coisa deles, tudo que houver nele ficará impuro. O vaso será quebrado. Todo alimento que se come preparado com aquela água ficará impuro, e todo líquido que se bebe, se estiver naquele vaso, ficará impuro, e aquilo sobre o que cair alguma coisa do seu corpo morto ficará impuro. Se for um forno ou um fogareiro de barro, serão quebrados. São impuros, portanto vocês os devem considerar impuros.
Porém, a fonte ou cisterna em que se recolhem águas será pura, mas quem tocar no cadáver desses animais ficará impuro. Se do cadáver cair alguma coisa sobre alguma semente de semear, esta estará pura. Mas se alguém derramar água sobre a semente, e se do cadáver cair alguma coisa sobre ela, será impura para vocês. Versículo 39. Se morrer algum dos animais que vocês podem comer, quem tocar no seu cadáver ficará impuro até a tarde. Quem comer do cadáver desse animal lavará suas roupas e ficará impuro até a tarde. E quem levar o corpo morto desse animal deverá lavar as suas roupas e ficará impuro até a tarde. Também dos que se movem sobre a terra, todo animal que rasteja sobre o chão será impuro, não se comerá. Tudo o que anda sobre o ventre e tudo o que anda sobre 4 pés, ou que tem muitos pés, entre todas as criaturas que se movem sobre a terra, não comam, são abominação. Não se façam abomináveis por nenhuma dessas criaturas, nem se contaminem por meio delas, para que vocês não fiquem impuros. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Portanto, consagrem-se e sejam santos, porque eu sou santo. E não se contaminem por nenhuma dessas criaturas que rastejam sobre o chão, entre todas as criaturas que se movem sobre a terra. Eu sou o Senhor, que os tirei da terra do Egito, para que eu seja o Deus de vocês. Portanto, sejam santos, porque eu sou santo. Versículo 46. Esta é a lei a respeito dos animais, das aves, de todo ser vivo que se move nas águas e de toda criatura que rasteja sobre o chão, para fazer diferença entre o impuro e o puro, e entre os animais que podem ser comidos e os animais que não podem ser comidos. A razão de tudo isso está aqui, né? Deus é o Deus do seu povo e, portanto, o seu povo deve ser santo porque ele é santo. Então deve se cuidar para não se contaminar com as coisas impuras que estão fora, estão do lado de fora do nosso corpo, né? Então a razão é essa. O Senhor Deus nos salvou, portanto, ele tem domínio sobre nós, ele, por ser santo, ele quer que nós vivamos também uma vida santa, tá? Sem dúvida também, é porque há muitos elementos, né? E é difícil a gente cravar uma interpretação assim infalível, né? É possível até que nem haja uma única possibilidade de aplicação dessas coisas, né? Mas eu acredito que muito dessas leis relacionadas à alimentação tem a ver também com a saúde, a própria saúde. Eu já mencionei isso em outros vídeos, né? A saúde do povo de Deus, tá? Saúde do povo de Deus, a preservação da fauna, né? Porque se os homens fossem predadores de determinados animais como estes aí, tão logo eles seriam extintos, e eles têm importância no funcionamento do ecossistema. Então eu acredito que essas leis de Deus elas têm muita utilidade, muito valor. Há princípios muito importantes que devem reger a vida humana e a relação do ser humano com os animais e com a criação, né? A gente não pode comer qualquer uma das coisas vivas que estão, né? Ou não pode fazê-lo mais de forma predatória, né? Bom, depois de ter passado tanto tempo, a alimentação de muitos animais foi permitida, né? E com o avanço da tecnologia também, a reprodução de muitos animais, uma reprodução assistida, acaba tornando bem mais favorável também a alimentação de muitos animais, né? Mas é isso, eu acho que foi uma maneira também de Deus privar o homem de muitas doenças. Claro que muitas entraram na humanidade, né? Mas muitas foram privadas, né? Do ser humano contrair doenças por ter se abstido de animais diversos, né? Vamos lá. Agora o capítulo 12, que é um capítulo também complicado aqui, fala da purificação da mulher depois do parto,
E eu creio aqui, já antecipando um pouco, o que eu já falei, inclusive, esse capítulo 12 parece que Deus está ensinando que há algo dentro de nós que nos contamina, que também precisa ser tratado, né? Mas vamos lá. O Senhor disse a Moisés: diga aos filhos de Israel: se uma mulher conceber e tiver um menino, ficará impura 7 dias, como nos dias da menstruação, ficará impura. E no 8º dia o menino será circuncidado. A circuncisão, ela tem o seu simbolismo, o seu vínculo, a questão da aliança, mas ela tem o seguinte significado, né? O homem, ele nasce em pecado. E a circuncisão, né, essa cirurgia que envolve o corte do prepúcio, né, aponta para essa realidade de que o homem tem o pecado desde o seu nascimento. Esse pecado precisa ser extirpado, precisa ser arrancado, né? Então a circuncisão tem também essa significação. Tá? Depois ela ficará 33 dias a purificar-se do seu sangue, nenhuma coisa santa tocará, nem entrará no santuário até que se cumpram os dias da sua purificação. Então veja, por que a mulher fica impura ao ter um filho? Né? Porque ela está dando à luz a um novo pecador. Né? Eu creio que é isso. Ela está dando à luz um pecador. Então isso a torna impura. Né? Então, são leis que têm um significado talvez mais espiritual mesmo. Né? Então, teve um menino, ficará impura 7 dias, no 8º dia será circuncidado e então 33 dias de purificação. Agora o versículo 5, que aí traz uma complexidade aqui para a gente compreender. Mas se tiver uma menina, e eu suponho, apenas uma suposição, que grande parte do pessoal que acompanha essa leitura, pelo menos em 2019, a maior parte era mulher. Eram mulheres, eram senhoras que acompanhavam. Hoje eu já acho impressionante a quantidade de homens que têm acompanhado também. Isso me deixa muito feliz, né? Muito feliz mesmo que muitos homens têm acompanhado a leitura aqui. Mas o ponto é esse, né? A dificuldade aí desse versículo. Se tiver uma menina, ficará impura durante 2 semanas. Se fosse um menino, 7 dias. Se é menina, 2 semanas. Como na sua menstruação. Depois ficará 66 dias a purificar-se do seu sangue, quer dizer, o dobro do tempo. Tá? Se for menino, 33 dias. Se for menina, 66 dias. Né? Eu li um comentário sobre isso. O comentarista diz que possivelmente, né, é o dobro do tempo de purificação e o dobro do tempo de contaminação também, por conta de estar gerando uma mulher que, por sua vez, terá fluxo sanguíneo, né? Dará à luz mais pecadores. Então, mas é difícil cravar a interpretação de muitas dessas coisas aqui, e eu não, como eu já mencionei várias vezes, eu não faço uma exegese do texto para trazer essas explicações. Né? São insights, são reflexões breves que eu faço antecipadamente, tá? Então a gente tem que ter cuidado também. E cumpridos os dias da sua purificação pelo nascimento de um filho ou de uma filha, trará ao sacerdote à porta da tenda do encontro um cordeiro de 1 ano por holocausto e um pombinho ou uma rolinha por oferta pelo pecado. O sacerdote oferecerá esse sacrifício diante do Senhor e pela mulher fará expiação e ela será purificada do fluxo do seu sangue. Esta é a lei a respeito da que der à luz um menino ou uma menina. Mas se suas posses não lhe permitirem trazer um cordeiro, então a mulher trará 2 rolinhas ou 2 pombinhos, que é o que acontece lá em Lucas 2, 22 a 24, quando Maria, né, levando Jesus ao templo, ela oferece essa oferta por conta da sua purificação.
Ela cumpriu exatamente o seu, a lei de Deus em relação a isso, tá? Um para o holocausto, o outro para a oferta pelo pecado. E assim o sacerdote fará expiação pela mulher e ela ficará pura. Ok? Muito bem, vamos agora ao Salmo 51, que impressionantemente parece ter muitíssimo a ver com esse capítulo 12 de Levítico. Tá? Ao mestre de canto, um salmo de Davi, quando o profeta Natã foi falar com ele depois de ele ter estado com Batseba. Esse capítulo 51, ou melhor, esse Salmo 51, é uma oração de confissão e arrependimento e devemos nos pautar nessa oração para confessar diante do Senhor os nossos pecados. Né? Davi se vê pecador, ele percebe que o pecado está dentro dele, a ponto dele chegar e dizer aqui no versículo 5: em pecado me concebeu minha mãe. Tem tudo a ver com Levítico 12. Impressionante, às vezes as coincidências aí que a gente tem acompanhado aqui na leitura, né? Muito bem, vamos lá. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal aos teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu a minha mãe. Eis que te agradas da verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com esopo, e ficarei limpo. Lava-me, e ficarei mais alvo que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Esconde o teu rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me lances fora da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos e os pecadores se converterão a ti. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua exaltará a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará o teu louvor. Pois não te agradas de sacrifícios, do contrário eu os ofereceria. E não tens prazer em holocaustos. Sacrifício agradável a Deus é o espírito quebrantado, coração quebrantado e contrito. Não o desprezarás, ó Deus. Faze bem a Sião, segundo a tua boa vontade. Edifica as muralhas de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas, e sobre o teu altar serão oferecidos novilhos. O contexto em que esse Salmo 51 é escrito é dito aqui, quando o profeta Natã foi falar com Davi a respeito do adultério que ele cometeu ao ter se deitado com Batseba, cujo marido estava em guerra, Urias. E quando ele se deu conta, ele caiu em si do pecado que ele havia cometido, ele então escreve esta oração. Uma oração muito profunda, muito importante, nos ensina muitas coisas. Eu quero dar um destaque aqui, nessa etapa final, quando Davi diz que Deus não se agrada de sacrifícios, não tem prazer em holocaustos. O que Deus se agrada então? Ele se agrada de um espírito quebrantado, de um coração
quebrantado e contrito. Isso tem a ver com o Salmo 50 que a gente leu anteriormente, né? Os sacrifícios em si, eles acabam não tendo valor se não houver no pecador esse sentimento, essa convicção de pecado, né? Não faz nenhum sentido. Então, os sacrifícios não fazem nenhum sentido. Agora, olha só, parece até uma contradição. No versículo 19, diz aqui, ó: então te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas, sobre o teu altar serão oferecidos novilhos. Então, parece estranho, né? Ele acabou de dizer que Deus não se agrada dos sacrifícios, não tem prazer nos holocaustos, que o que Deus gosta mesmo é de um coração quebrantado diante dele, né? E aí, no final ele diz, então te agradarás do sacrifício de justiça e tal. Porque a ideia é essa, Deus prescreveu a necessidade de sacrifícios. Ponto, tem que ser feito. Mas o que os adoradores do tempo antigo deviam perceber é que aquilo devia ser acompanhado de um espírito quebrantado, de um coração compungido e contrito, né? Senão não haveria nenhum sentido naquilo, tá bom? É isso então, Salmo 51. Agora vamos para Lucas, capítulo 7. Vamos lá. Tendo Jesus concluído todas as suas palavras dirigidas ao povo, entrou em Cafarnaum, e o servo de um centurião, a quem este muito estimava, estava doente, quase à morte. Quando o centurião ouviu falar a respeito de Jesus, enviou-lhe alguns anciãos dos judeus, pedindo-lhe que viesse curar o seu servo. Estes, aproximando-se de Jesus, lhe pediram com insistência: ele merece a sua ajuda, porque é amigo do nosso povo, e ele mesmo construiu a nossa sinagoga. Versículo 6. Então Jesus foi com eles. Então veja, o centurião tinha um servo a quem ele muito estimava, ele estava doente, esse servo, e ele pede então que os anciãos, os líderes judeus, intercedessem perante Jesus. E eles vão lá e ficam insistindo: olha, esse é amigo do nosso povo. O centurião era um homem romano. O centurião é um homem que não tinha nenhum vínculo com a religião judaica, mas aquele em específico parecia ser um homem piedoso. Inclusive ajudou eles a construir sinagoga. Então, os anciãos pedem, falam: olha, ele merece a sua ajuda, vai lá, ajuda ele. E Jesus vai com eles. E aí no caminho, né, quando Jesus já estava perto da casa, o centurião enviou-lhe alguns amigos, dizendo: Senhor, não se incomode, porque eu não sou digno de recebê-lo em minha casa. Por isso não me julguei digno de falar pessoalmente com o Senhor. Porém, diga uma só palavra, e o meu servo será curado. Porque também eu sou homem sujeito à autoridade. Tenho soldados às minhas ordens, e digo a este: vai, ele vai. A outro: venha, e ele vem. E a outro servo: faça isso, e ele faz. Esse homem manda dizer para Jesus: olha, pode mandar daí mesmo, não precisa nem vir aqui, eu não sou digno de receber o Senhor. E como eu tenho autoridade, eu falo para os meus subordinados e eles obedecem, o Senhor também é um homem de autoridade. O Senhor tem uma autoridade espiritual. Se o Senhor mandar daí mesmo, ele vai ser curado. E Jesus elogia a fé daquele homem. Versículo 9. Ao ouvir essas palavras, Jesus ficou admirado com aquele homem, voltando-se para o povo que o acompanhava, disse: eu lhes digo que nem mesmo em Israel encontrei fé como esta. E quando os que tinham sido enviados voltaram para casa, encontraram o servo curado. Muito bem. Uma grande manifestação de poder, um exemplo de fé, né? Uma fé admirável. Inclusive, os últimos sermões meus na igreja foram com base em Lucas capítulo 7. Então é bem recente esse sermão aí. Agora, vamos na sequência, versículo 11.
Pouco depois, Jesus foi para uma cidade chamada Naim, e os seus discípulos e numerosa multidão iam com ele. Ao aproximar-se do portão da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse: não chore. Chegando-se, tocou no caixão, e os que o estavam carregando pararam. Então Jesus disse: jovem, eu ordeno a você, levante-se. E o que estava morto sentou-se e passou a falar. E Jesus o restituiu à sua mãe. Todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo: grande profeta se levantou entre nós. Deus visitou o seu povo. Essa notícia a respeito de Jesus se espalhou por toda a Judéia e por toda aquela região. Então, esse texto aqui nos mostra que o Senhor se compadeceu daquela mulher. Ele teve compaixão dela e ele atendeu ela na sua necessidade, né? Jesus é o único que é capaz de eliminar completa e definitivamente a causa do choro. Por isso que ele disse: não chore. E aqui nós temos um exemplo de compaixão. É claro que a gente não tem o poder de eliminar a causa do sofrimento das pessoas, né? Por isso até eu diria que a gente não pode nem dizer para as pessoas para elas não chorarem quando elas estão num luto, por exemplo. Pelo contrário, né? O choro é natural, mas Jesus nos ensina a compaixão. Precisamos ser compassivos, como Jesus é compassivo. Agora, do 18 ao 35, foi o sermão que eu preguei no último domingo, né? Como eu estou gravando na segunda-feira, então foi ontem que eu preguei esse sermão aqui. Convido você a assistir o sermão de ontem na igreja, tá bom? Todas essas coisas foram relatadas a João Batista, pelos seus discípulos. E João, chamando 2 deles, enviou-os ao Senhor para perguntar: você é aquele que está para vir ou devemos esperar outro? Quando os homens chegaram a Jesus, disseram: João Batista nos enviou para perguntar: o Senhor é aquele que estava para vir ou devemos esperar outro? Naquela mesma hora, Jesus curou muitas pessoas de doenças, de sofrimentos e de espíritos malignos, e deu vista a muitos cegos. Então Jesus lhes respondeu: voltem e anunciem a João o que vocês viram e ouviram. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres está sendo pregado o Evangelho. E bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Quando os mensageiros de João se retiraram, Jesus começou a dizer ao povo a respeito de João: o que vocês foram ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? O que vocês foram ver? Um homem vestido de roupas finas? Os que se vestem bem e vivem no luxo moram nos palácios reais. Sim, o que vocês foram ver? Um profeta? Sim, eu lhes digo, e muito mais do que um profeta. Este é aquele de quem está escrito: eis que envio adiante de vocês o meu mensageiro, o qual preparará o caminho diante de você. E eu lhes digo, entre os nascidos de mulher, ninguém é maior do que João, mas o menor no reino de Deus é maior do que ele. Todo o povo que o ouviu e até os publicanos reconheceram a justiça de Deus, tendo sido batizados com o batismo de João. Mas os fariseus e os intérpretes da lei rejeitaram quanto a si mesmos o plano de Deus, não tendo sido batizados por ele. E Jesus continuou: a que, pois, compararei as pessoas desta geração? A que são semelhantes? São semelhantes a meninos, que sentados na praça gritam uns para os outros: nós tocamos flauta, mas vocês não dançaram. Entoamos lamentações, mas vocês não choraram. Pois veio João Batista, não comendo pão nem bebendo vinho, e vocês dizem: ele tem demônio. Veio o Filho do Homem, comendo e bebendo, e vocês dizem: eis aí um glutão e bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores. Mas
a sabedoria é justificada por todos os seus filhos. Ou os filhos da sabedoria justificam isso. Bom, não vou comentar muito, falei muito disso ontem. Tem um sermão à disposição, tá bom? Eu já passei para vocês o canal, se não me engano, né? Procura aí IP espaço Ocean no YouTube, provavelmente você vai encontrar, é o canal onde estão lá os sermões, tá bom? Como a gente faz transmissões ao vivo, é possível que você precise avançar até o momento da pregação para ouvir a pregação. Demora um pouco até que eu recorte o vídeo e ponha no meu canal, tá? Então você pode se adiantar e ir lá se você desejar. Versículo 36. Um dos fariseus convidou Jesus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa, e eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava jantando na casa do fariseu, foi até lá com um frasco feito de alabastro, cheio de perfume, e estando por detrás aos pés de Jesus, chorando, molhava-os com as suas lágrimas e os enxugava com os próprios cabelos. Ela beijava os pés de Jesus e os ungia com o perfume. Ao ver isso, o fariseu que o havia convidado disse consigo mesmo: se este fosse profeta, bem saberia quem e que tipo de mulher é esta que está tocando nele, porque é uma pecadora. Jesus se dirigiu ao fariseu e lhe disse: Simão, tenho uma coisa para lhe dizer. Ele respondeu: diga, mestre. Jesus continuou: certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e o outro devia 50. E como eles não tinham com que pagar, o credor perdoou a dívida de ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Simão respondeu: penso que é aquele a quem mais perdoou. E Jesus disse: você julgou bem. E voltando-se para a mulher, Jesus disse a Simão: você está vendo essa mulher? Quando entrei aqui em sua casa, você não me ofereceu água para lavar os pés. Esta mulher, porém, molhou os meus pés com lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Você não me recebeu com um beijo na face. Ela, porém, desde que entrei, não deixou de me beijar os pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas esta, com perfume, ungiu os meus pés. Por isso afirmo a você que os muitos pecados dela foram perdoados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então Jesus disse à mulher: os seus pecados estão perdoados. Os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher: a sua fé salvou você. Vá em paz. Bom, esse é o texto sobre o qual eu vou pregar no próximo domingo, se Deus permitir. Mas que confronto que ele fez aqui a esse Simão, hein? E que expressão de fé dessa mulher. Muito bem, meus queridos, vamos então encerrar. Hoje é o 51º dia de leitura bíblica. Esse vídeo vai para o YouTube em 1º de março. Bom, então é isso. Que Deus te abençoe, um forte abraço e até mais, se Deus quiser.